Esporte Clube Bahia é campeão, 52 vezes campeão, invicto, após 44 anos. Sempre acredite no Bahia, #BBMP. Diário do Torcedor, últimos campeões baianos. E aí vocês estão vendo de cima para baixo, de 2026 até 2011, tá? De cima para baixo. E no final tem maiores campeões. 52 títulos do Bahia e 30 do Vitória. Então vocês estão vendo que 2026 deu Bahia, 25 deu Bahia, 24 deu Vitória, 23 Bahia, 22 e 21 deu Atlético de Alagoinhas, 20 deu Bahia, 19 Bahia, 18 Bahia, 17 Vitória, 16 Vitória, 15 Bahia, 14 Bahia, 13 Vitória, 12 Bahia e 11 Bahia de Feira. E aí a quantidade de títulos que cada equipe do futebol baiano possui na sua história, né? O Bahia possui 52 títulos, o Vitória 30, o Ipiranga da Bahia 10, o Botafogo da Bahia também 10, Galícia 5, São Salvador 2, Fluminense de Salvador 2, Fluminense de Feira 2, Atlético da Bahia 2, Inter de Cricket, ó, 1, Santos Dumont 1, Esporte da Bahia, o quê, rapaz? O meu Esporte já foi campeão baiano, foi? Rapaz, que resenha! Um título para o Esporte da Bahia. Que onda, bicho, vou pesquisar sobre isso. Atlético de Salvador, um título. Inter de Salvador, também um título. República, um título. AAB, um título. Baiano de Tênis, um título. Guarani da Bahia, um título. Leônico, um título. Colo-Colo de Ilhéus, um título. E o Bahia de Feira, um título. Rapaz, eu não tinha a mínima ideia que tantos clubes diferentes, em algum momento, já foram campeões do Campeonato Baiano, né? Não tinha a mínima ideia. Claro que esses times menores, assim, poucos desconhecidos, mais ou menos desconhecidos, como esse Inter Cricket, Santos Dumont, esse próprio Sport aí na Bahia, Inter de Salvador, República, AAB, Baiano de... Cara, eu nunca ouvi falar nesses clubes, nunca ouvi falar nesses clubes, tá? No Colo-Colo de Ilhéus eu já tinha ouvido falar, no Bahia de Feira, lógico, né? No Fluminense de Feira, esse Fluminense de Salvador nunca tinha ouvido falar, esse São Salvador muito menos, Galícia já ganhou o Campeonato Baiano 5 vezes, ó. Esse Ipiranga da Bahia já ganhou 10 vezes, gente. Botafogo da Bahia, eu nunca tinha ouvido falar nesse Botafogo da Bahia, velho, juro a vocês, e ganhou 7 títulos baianos. Claro, isso lá atrás, né? Muito possivelmente em uma época que o Vitória ainda não disputava o Campeonato Baiano de Futebol, porque o Vitória é um time muito antigo, mas eles começaram, não foi com o futebol que eles começaram, né? Aí depois veio o futebol e o Vitória começou a passar à frente de muitos outros clubes, mas que curiosidade, né? Esporte da Bahia, ó, gente, nunca tinha ouvido falar. Será que foi inspirado no Esporte de Pernambuco? Vou fazer um vídeo, viu? R10 Score, o Bahia perdeu apenas 5 dos últimos 30 clássicos que fez contra o Vitória. Foram 13 triunfos, 12 empates e 5 derrotas. Bateu o Vitória por 2-1 hoje e foi campeão baiano pela 52ª vez na história. SofaScore Brasil, times da Série A com mais gols em 2026, 38 gols Bahia e depois lá embaixo, 30 Flamengo, 28 Grêmio, 27 Internacional e 27 Palmeiras. E isso é porque o Bahia foi eliminado da Libertadores da América e não está jogando Copa do Nordeste, né? Apesar de que a Copa do Nordeste ainda não começou, mas muito possivelmente em um calendário normal, a Copa do Nordeste já era para estar rolando, né, gente? Nós estamos no dia 8 de março e a Copa do Nordeste ainda não começou. Não é normal, no dia 8 de março, para a grande maioria dos clubes nordestinos, só jogou estadual até agora. Porque, por exemplo, a Série A já começou, mas só quem está jogando a Série A é Bahia e Vitória. Os demais clubes todos estão jogando Série B ou torneios de Série C, Série D. E só a Série A começou, gente. A Série B não começou ainda. Copa do Nordeste não começou. Ou seja, a galera está vivendo de estaduais, não é? Senão a vantagem do Bahia poderia ser ainda maior em relação a outros clubes. scbahia.com. Fizemos de tudo. Após a conquista do título do Campeonato Baiano, Rogério Ceni falou sobre a saída de Cauli e revelou em alto e bom tom que o jogador não queria mais permanecer no Bahia. É impressionante isso, viu? Você, torcedor do Bahia, tome vergonha na sua cara, gente. Uma coletiva de imprensa no qual o treinador está ali porque foi campeão estadual. Cauli já tem, sei lá, 15 dias, 20 dias que já não está no Bahia.
Rogério já tinha dito que o jogador não queria ficar no Bahia e vocês estão perguntando por Cauli, gente. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara de vocês, pô. Vai ser viúva assim, na casa do cacete, porra. Qual foi o time grande que Cauli jogou antes de chegar no Bahia, gente? Foi o Ludogorets, da Bulgária. Somente. Depois passou por times pequenos, intermediários do futebol alemão. Times que muitas vezes você nunca ouviu falar. Toma vergonha, gente. Deixa Cauli seguir o rumo dele. Cauli foi um jogador normal que teve uma época brilhante no Bahia em 2023. E você, torcedor do Bahia, ainda está viuvando por Cauli 3 anos depois, gente. Toma vergonha na tua cara, porra! E mais uma do ecbahia.com. A prioridade do Bahia segue sendo a primeira janela de transferências do ano? Foi uma pergunta, né? E Rogério respondeu dizendo que a principal, digamos assim, sobre as atividades do Bahia no mercado, mas reforçou que os grandes reforços do Bahia são os retornos de atletas lesionados e revelação de atletas da base. Bom, para bom entendedor, meias palavras bastam, né? O Rogério acabou de admitir que, a grana, por enquanto, eu não vou nem dizer que a grana acabou, porque a grana não acabou, mas por enquanto o Grupo City, fechou o cofre, ok? O Bahia vai ter que se virar com a base, que já está revelando bons jogadores, Furquim, Juan Pablo, Del e tudo mais. O Jota, por exemplo, que acabou sendo negociado com o Atlético. Enfim, teve esse outro menino que no começo do ano o Thiago, foi para o futebol dos Estados Unidos. O Bahia vai ter que se virar com a base e com esse elenco aí que tem agora. Trancou. Trouxe o Roman Gomes, está trazendo no meio do ano mais um jogador que já foi negociado, vai chegar. Esqueci o nome dele agora. E trouxe o Kik. O resto, chega, pelo menos até o momento, né? Vamos ver se no meio do ano o Bahia vai fazer algum investimento robusto, dependendo da situação do clube no mercado nacional e nos campeonatos nacionais como Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. Este ano, gente, o Sheik fechou a mão, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, se aparecer um botão de hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!